Aí Sócrates não deixou passar. Ele falou para Polemarco: não, muito interessante isso que você falou, mas diga lá, o que é essa justiça que você diz? Antes de dizer qual foi a resposta do Polemarco, vale a pena a gente refletir. Se Sócrates perguntasse isso para mim, o que é justiça? Qual seria a minha resposta? Será que eu estaria pronto para dar uma resposta já? Difícil, né? Pois é, Polemarco ele tinha uma resposta. Ele disse, baseado na tradição da época, que a justiça seria dar a cada um o que lhe é devido, ou, em outras palavras, dar a cada um o que é seu. Ou seja, trocando em miúdos, o que Polimarco está dizendo é dar a cada um aquilo que ele merece. Pois bem, aparentemente parece uma boa definição, mas Sócrates escutou aquilo e falou: será? Será que é isso mesmo? E aí ele convida Polemarco a uma pequena reflexão. Ele pergunta: pois bem, Polemarco, me diga o seguinte, imagine que eu empresto de um amigo meu a sua faca. E eu vou utilizar a faca desse meu amigo para determinado fim. E tempos depois, quando eu venho devolver aquilo que é de propriedade do meu amigo, seguindo essa prescrição de justiça, essa definição, dar a cada um que lhe é devido, no momento em que eu vou devolver a faca a essa pessoa, eu percebo duas coisas. Que esse meu amigo, ele está transtornado, possivelmente alcoolizado, fora de si e muito irritado com outra pessoa, dizendo que pretende matar aquela pessoa, que pretende fazer de tudo para assassinar aquela pessoa. Pois bem, Sócrates olha agora para Polemarco e pergunta: nesse caso, Polemarco, devolver a faca ao meu amigo é justo? Não estaria eu, de certa forma, facilitando um delito? Pois me parece claro que se ele está fora de si, dizendo que vai matar tal pessoa e eu dou uma faca na mão dele, me parece que eu sou, de certa forma, cúmplice nesse caso. Então, Sócrates novamente pergunta: será que isso é justo? Polemarco diz: não, realmente isso não poderia ser justo. Mas então, diz Sócrates, calma aí. Se a gente consegue pensar num caso em que devolver aquilo que é devido a certa pessoa não é justo, então o que é justiça? Não pode ser isso aqui, devolver a cada um o que lhe é devido. Polemarco diz: é verdade, realmente não pode ser. Então, nós nos perguntamos, será que a gente seria capaz de responder melhor? Será que a gente sabe o que é justiça? Ou o que é coragem, a virtude e outras tantas coisas? Será que a gente sabe, de fato, o que é o certo e o que é o errado em todas as ocasiões? Com relação a todas as pessoas? Bom, se a gente não sabe, por exemplo, o que é justiça, diria Sócrates, não adianta se irritar com quem está perguntando sobre o que ela é, se você não sabe responder. E nem se irritar consigo mesmo, mas sim passar a investigar e procurar até encontrar, pois só assim será possível aprender. Todavia, jamais poderemos vir a conhecer algo se antes não admitirmos nossa ignorância. Caso contrário, a gente apenas vai fingir saber o que não sabe. E aí então a gente volta a refletir sobre as situações em que a gente realiza esses juízos moralizadores, dizendo tal pessoa é errada, tal pessoa fez isso, fez aquilo e portanto ela é egoísta, ela é orgulhosa, etc. Será que eu realmente sei do que eu estou dizendo? Será que a base para esse meu julgamento ela está bem fundamentada na minha mente? Eu tenho conhecimento dessas coisas? E então, consequentemente, é valioso a gente lembrar também que se a gente não sabe o que é certo, o que é errado, assim como a gente não sabe o que é justiça e o que são as demais virtudes, a gente não pode julgar os nossos irmãos
já que se eles incorrem em erro, eles fazem isso por ignorância. Ou seja, assim como nós, eles, da mesma forma, também são ignorantes. Ignorantes com relação à justiça, ignorantes com relação às virtudes. Então, ignorantes com relação ao que é o certo e que é o errado. Por isso, não faz sentido se colocar numa posição superior de juiz se somos tão ignorantes quanto a quem a gente pretende julgar e, portanto, tão falíveis quanto qualquer outro. Vale observar também, então, que nós não nos encontramos no mesmo lugar do outro e que, por isso, jamais podemos dizer com certeza se a gente não cometeria os mesmos erros que ele, caso a gente vivesse as mesmas e exatas experiências que o outro passou para agir assim ou assado. E, além de tudo isso, quer dizer, sabendo que no fundo somos ignorantes quanto à verdade das coisas e que não somos os melhores juízos, pois não passamos pelas mesmas experiências que o próximo passou, é igualmente importante refletir se seríamos nós os melhores educadores do nosso próximo. Será que eu sei exatamente do que precisa essa ou aquela pessoa? Será que eu estou inteirado das melhores didáticas e pedagogias para ensinar os demais? Ou será que minha educação, se é que podemos chamá-la assim, não passa de punição, de castigo e, portanto, de vingança? Aqui é interessante lembrar uma das mais belas parábolas de Jesus, por vezes esquecida, a parábola do credor incompassivo. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 25. E ela diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários e, segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. Este, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o seu senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar ao seu irmão. Esse excelente ensinamento de Jesus, por meio de imagens simples, mas muito significativas e fortes, mostra quão fácil é para nós esquecer que também necessitamos da misericórdia divina quando julgamos e exigimos reparações de nossos irmãos. Com frequência, nós somos muito severos com os outros, porém um tanto brando conosco mesmo. Eis então que nosso Mestre apresenta a medida divina. Receberemos clemência às nossas dívidas na mesma proporção em que perdoarmos a quem nos tem ofendido. Uma vez que somos espíritos imperfeitos,
falíveis. Seria primeiramente ignorância não perdoar nossos devedores, já que ainda é próprio da nossa condição errar. Assim sendo, qual seria a coerência de pedir ao Pai justamente aquilo que negamos a quem nos cerca? Mas a falta de misericórdia aponta ainda mais um tipo de ignorância: o desconhecimento da essência divina. Deus é amor. Logo, jamais faltará da parte dele o perdão a qualquer um de seus filhos. E, se isso é verdade, se negar a perdoar uma dívida acarretará na nossa desarmonia tanto com a lei divina quanto com a nossa consciência, na qual essa lei está escrita, bem como na desarmonia com o nosso próprio Pai. Com efeito, quando nos recusamos a perdoar, nos afastamos do Criador e então nos desequilibramos. Logicamente, a consequência de tal coisa só pode ser o sofrimento. Afinal de contas, não há uma árvore ou planta qualquer que venha a florescer sem a luz. Da mesma forma que nós não encontraremos paz enquanto não nos afinarmos com Deus. É por essa razão que Jesus ensina que é preciso perdoar nossos irmãos tantas vezes quantas nos forem necessárias, pois, como diz o Espírito Simeão no item 14, perdão das ofensas, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos aqui estudando, e então, para encerrar a nossa mensagem de hoje, feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Ficam aqui os nossos votos de muita paz a todos e até a próxima.